E aí, povo, vamos dar continuidade ao projeto do carrinho de controle remoto. Hoje nós vamos testar a parte de potência. Vamos verificar se a ponte H ela está realmente sustentando a potência necessária para rodarmos o nosso motor de 200 watts. Isto é, obviamente, uma das etapas mais importantes do nosso projeto, e isto precisa sim ser feito antes de passarmos para o layout de PCB. Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D e você está assistindo a um vídeo da série de projetos aplicados em PIC. Então vem comigo logo depois da vinheta. Então pessoal, aqui estamos com o projeto do nosso carrinho de controle remoto. Vamos dar uma revisada nele antes de prosseguirmos. Nós temos bem aqui a nossa fonte principal, baseada no LM2596. Esta fonte vai gerar um sinal de 5 volts, que será utilizado para alimentar todos os circuitos digitais e de controle do sistema, que são compostos pelo nosso 18F2520 principalmente. Também temos aqui uma fonte secundária baseada no XL6009, que é um step-up, será utilizada para gerar todos os sinais de sinalização para o controle da ponte H. Ou seja, sinal de PWM, que deve estar excursionando no mínimo com o dobro da tensão que teremos em cima do motor, e também os sinais de direção e sinalização. Mais detalhes a respeito disso você tem em todos os vídeos anteriores da série Carrinho de Controle Remoto. Vou deixar tudo linkado para você aí embaixo. Também nós temos um vídeo falando diretamente sobre ponte H e sobre o XL6009, que você pode visualizar lá na nossa série de eletrônica de potência. Isso também vai ficar linkado aí para você revisar, caso tenha interesse. Também temos aqui toda a estrutura de comando da ponte H, que é composta por dois transistores BC548 que estarão atuando como transmission gate. Esses transistores aqui, eles vão receber o sinal de PWM que está vindo do microcontrolador e serão utilizados para selecionar qual é o sentido que a nossa ponte H irá rodar. Assim temos o sentido 1 e o sentido 2, são excitados a partir dos RB3 e RB4 no nosso microcontrolador. Também nós teremos a saída do emissor do nosso transistor Q5 e Q6, os transmission gates, o sinal S1int e S2int, que vai para os dois operacionais. Esses operacionais são responsáveis por amplificar o sinal, que seria de 5 volts para algo em torno de 24 volts. Assim, essa ponte H ela poderá operar com tensões de até 12 volts. Posso colocar aqui um motor de até 12 volts e alimentar a entrada de todo o nosso circuito com até 12 volts, sendo que os IRFs que estamos utilizando aqui também podem trabalhar com correntes de 10, 20 amperes tranquilamente. Ou seja, temos um projeto bem robusto para realizar diversas coisas. Agora, olhando aqui o nosso código-fonte, nós efetuamos algumas alterações bem importantes e interessantes para a continuidade do projeto. Primeiramente, criamos os arquivos ponteH_H e o ponteH_C para separarmos a estrutura de controle da ponte H e proporcionar um melhor reaproveitamento de código e também separar melhor as coisas do nosso projeto. Afinal de contas, nós não queremos que o projeto, o arquivo principal, fique muito cheio e muito poluído. No ponteH_H nós teremos a declaração dos pinos de controle para o sentido do nosso motor. O RB3 e o RB4 foram nomeados de PH1_DIR1 e PH1_DIR2. Se você quiser, por exemplo, ter mais uma ponte H no projeto, basta duplicar toda a estrutura de comando e adicionar os pinos de controle e utilizar o PWM2 para a sua segunda ponte H. E, obviamente, replicar todo este código. Temos aqui também, na linha 14, a declaração da função para inicialização da ponte H, o ponte H1_init, e temos também a declaração da função ponte H1. Esta função aqui ela vai receber uma variável CMD, será utilizada para informar se a ponte H deve estar parada, rodando para o sentido 1 ou rodando para o sentido 2,
e também vamos passar qual é a potência, ou seja, o Duty Cycle, né? Afinal de contas, variando o Duty Cycle, nós podemos variar a rotação do motor, que também vai influenciar na sua potência e no consumo elétrico. Olhando agora aqui o nosso ponte H_C, temos na linha 1 a include para o nosso header, e temos a primeira função, o ponte H1_init. O ponte H1_init vai começar resetando a direção da ponte H para que não corramos risco de colocar isso tudo em curto. E também vamos inicializar o nosso PWM, utilizando a função PWM_init e PWM1_start. Também temos a função ponte H1, que recebe o comando para sinalização da direção e também a potência. Temos aqui então, caso CMD for 0, ele vai colocar dir1 e dir2 em 0, fazendo com que a ponte H fique parada. Se CMD for 1, ele vai colocar dir1 em 1 e dir2 em 0, rodando para um lado. Se CMD for 2, ele vai colocar dir1 em 0 e dir2 em 1, invertendo o lado de rotação da nossa ponte H. E finalmente, na linha 25, temos o PWM1_out, escrevendo o valor power, ou seja, o valor de Duty Cycle. Voltando agora aqui para o nosso arquivo principal, o main file, nós temos a substituição das rotinas de inicialização da ponte H, PWM e etc., que estariam a partir da linha 35, pelo ponte H1_init. Assim, reduz um pouco também a quantidade de linhas que nós temos aqui, fica tudo mais simples. Na sequência, na função main, nós temos a variável mPower, que vai ser o nosso Duty Cycle, vai de 0 até 1023, e temos na linha 48 o ponte H1, recebendo o valor invert mais 1, invert é um binário, se eu somo um binário com 1, eu vou ter o valor 1 quando o binário for 0 e vou ter o valor 2 quando o binário for 1, né? E temos também aqui o valor mPower, que é o nosso Duty Cycle. Então aqui na linha 50 nós temos um if, que vai verificar se mPower é menor do que 1023. 1023 é o valor máximo para o Duty Cycle, utilizando o PWM do PIC 18F 2520. Assim nós vamos acelerando o nosso motor pouco a pouco até atingir o valor máximo e vai ficar assim, vai ficar rodando na potência máxima, para que nós possamos verificar a robustez da nossa ponte H e se o nosso projeto ele atende à especificação. Mas para o final nós temos um delay de 50 milissegundos que vai fazer com que este incremento, este acelerar, não seja tão rápido ao ponto de causar problemas ao nosso sistema. Então é isso aí, vamos agora testar tudo na bancada. Ok, estamos então com tudo montado para testar o nosso sistema, desta vez com o motor de 200 watts. Vamos testar com um motor agora que vai levar a nossa ponte H a um nível de consumo elétrico bem maior do que nós já testamos antes. Assim vamos corroborar o completo, o pleno funcionamento do nosso layout para poder liberar ao projeto de PCB. Também vamos acompanhar o PWM a partir do osciloscópio e também o consumo elétrico a partir da fonte de bancada, de modo a ver como está se comportando o sistema. Vou utilizar também este termômetro infravermelho para medirmos a temperatura nos transistores, afinal de contas isto é imprescindível para um projeto de ponte H. Se nós tivermos um aumento expressivo na temperatura dos transistores, indica que estamos tendo algum tipo de problema, seja uma fuga de corrente, seja um curto-circuito momentâneo durante comutação dos pares da ponte H, seja inclusive um fall e rise time muito lento no sinal de PWM. Se nós tivermos o fall e rise time, nós poderemos ter um consumo elétrico por parte do próprio transistor, pois afinal de contas, quando a tensão estiver caindo e ela estiver no meio, nós vamos ter a metade da tensão do motor em cima do transistor, fazendo com que ele dissipe calor. Isto poderia acabar, inclusive, queimando a nossa ponte H. Para resolver esse tipo de problema, nós teríamos que alterar a forma como é gerado o sinal de PWM, ou talvez diminuir a sua frequência. Deste modo, nós vamos, então, efetuar o nosso teste de potência a partir de agora, energizando todo o sistema. Ele vai, então, começar a gerar o sinal para partir o nosso motor. Algo que já podemos observar, né? Nós estamos além de 80% do nosso Duty Cycle e o motor ainda não partiu. Isso vai ser um belo de um problema. Você também deve estar se perguntando a respeito desse ruído. Esse ruído não está legal, né?
mas esse ruído eu já vou explicar. Agora que o motor partiu, nós vamos aguardar um tempo com ele na velocidade máxima para verificarmos como vai se comportar a temperatura nos transistores. Aqui nós estamos vendo o consumo de aproximadamente 1,5 amperes na nossa fonte de bancada. Corrente relativamente elevada. Essa fonte aqui, ela atinge no máximo 3 amperes. Vamos ver como está se comportando agora os nossos transistores. Temperatura do par que está ativo está na faixa dos 23,5 graus. Praticamente a mesma temperatura do par que está inativo, o que indica então que estamos tendo um bom rendimento da nossa ponte H. Vamos deixar mais um tempo o motor rodando na sua rotação máxima para então comparar novamente a temperatura dos transistores. E é isso aí, podemos observar que está tudo funcionando bem. Colocando a mão sobre os transistores, né, o teste do dedo, nós podemos observar que eles nem chegaram a ficar mornos. A temperatura então medida a partir do termômetro, ela está coerente com aquilo que nós estamos vendo na prática. Você deve ter notado que a nossa ponte H, ela funcionou, obviamente, funcionou dentro do esperado. Entretanto, nós tivemos alguns pequenos probleminhas. O primeiro deles que eu observei é que muito provavelmente não vamos poder utilizar este motor para o projeto. Afinal de contas, ele só começou a rodar acima de 85% de Duty Cycle. E ainda assim, com uma rotação muito elevada, além daquilo que nós esperávamos para o nosso carrinho de controle remoto. Vai ficar rápido demais. Também temos como agravante que, obviamente, nós vamos ter ali uma margem muito pequena para conseguir ajustar a rotação e termos a aceleração do nosso carrinho. Vamos precisar trocar, então, este motor por um motor com uma potência equivalente, mas uma rotação bem menor, de modo a garantir que o nosso carrinho tenha uma partida suave, realmente, e possamos ter, assim, um controle fino de velocidade. Então, se você tem alguma sugestão aí de motor na faixa de 100 watts, 80 watts, mas com uma rotação mais baixa, por favor, deixa aí embaixo nos comentários. Vai ser muito bem-vindo a sua sugestão para podermos trocar este motor e dar continuidade ao projeto. Outra coisa que você deve ter percebido é este ruído aqui aparecendo durante a aceleração da ponte H, ali na conexão do PWM. Não podia ter esse ruído ali, certo? Pois é, não podia ter esse ruído ali. Mas por que esse ruído está ali? Bom, esse ruído está ali por causa da indução eletromagnética. O motor está muito próximo do circuito da nossa protoboard. A protoboard ela é uma matriz de interligação. Basicamente, ela é uma antena gigante. Com o motor desta potência ficando ali coladinho da nossa protoboard, obviamente vamos ter ruído sendo induzido em todo o circuito, o que vai acabar também afetando a nossa medição utilizando o osciloscópio. Muito provavelmente este ruído não vai acontecer quando nós tivermos um projeto bonitinho feito em PCB. Então não é um problema para nós neste momento, não é motivos de alarme. Esse cara tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Não, o dia inteiro, todo dia, é complicado. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, vai ter que continuar com o ruído mesmo, porque pelo jeito o cara não quer desistir, não quer parar de brincar com o soprador novo dele. Então agora a nossa próxima parte, a próxima etapa do nosso projeto é finalmente realizar o layout de PCB e mandar fabricá-lo, para assim nós termos um projeto mais compacto, de modo a possibilitar a modelagem do nosso carrinho em 3D. Afinal de contas, eu preciso saber o tamanho que vai ficar essa PCB para encaixar dentro do carrinho e dar continuidade ao nosso projeto. Inclusive, se você quer ajudar de forma ativa com esse projeto, você pode doar valores de R$ 2 até R$ 50 aí embaixo, nos vouchers do Mercado Pago. Afinal de contas, agora nós vamos ter o custo para a fabricação do PCB e também a montagem dessa plaquinha. E depois, ao final do projeto, nós podemos sortear
o módulo de controle do nosso carrinho de controle remoto aqui no canal. As próximas etapas do desenvolvimento deste projeto consistirão em layout de PCB, a parte de controle remoto, vamos mostrar para você um protótipo de controle remoto que nós já temos funcionando e como ele opera. Vamos desenvolver a parte de comando do controle remoto em relação ao carrinho e, por fim, a parte de modelagem 3D para finalizarmos o nosso projeto. Espero que você tenha gostado deste vídeo e já deixado aquele like para ajudar com o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão de temas, utilize os comentários do YouTube. Siga-nos nas redes sociais para não perder nada do que acontece por aqui. Nós temos contas no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Os nossos cursos estão aí, cursos.bobsim.com.br, todos na plataforma Hotmart com acesso vitalício, ou enquanto a Hotmart existir, para você estudar e dar uma impulsionada nos seus conhecimentos. Contato para projetos, utilize e-mail contato@bobsim.com.br. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo.